Bom, se você veio parar nesse vídeo por meio do YouTube, veja na descrição do vídeo o link do meu blog. Lá você vai encontrar ah, diversos conteúdos de ensino médio, provas de vestibulares e do Enem resolvidas, tá certo? Então acessa lá e você vai ver mais materiais, inclusive os conteúdos de conjuntos que precedem esse que você está vendo aqui, beleza? Então vamos considerar agora os conjuntos numéricos. Para o estudo de matemática, eles são extremamente importantes, tá certo? São bastante utilizados até mesmo fora do conteúdo de conjuntos. Então, conhecer eles ajuda bastante, tá? Até mesmo em outras partes do conteúdo matemático. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, que é representado por essa letra N aqui, ó, com essas duas barrinhas aqui, tá? Nessa diagonal da letra N, tá bom? E o que são os números naturais? São os números que a gente usa para contar as coisas, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai embora até o mais infinito. São números que ou são o zero ou são positivos e que não tem vírgula, né? São números que eu consigo escrever eles sem utilizar a vírgula, tá bom? Próximo conjunto é o dos números inteiros. Os números inteiros também são números que eu não preciso usar vírgula para representar eles, tá certo? Entretanto, eles podem ser positivos ou negativos. Então, ele começa lá no menos infinito, né? Aí menos 1000, menos 100, menos 50, menos 10, menos 22, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí começa de novo, 0, 1, 2, 3. Então, tanto antes quanto depois do zero, todos os números inteiros, ou seja, que não tem vírgula, que não são quebrados, podem ser utilizados para esse conjunto aqui, tá bom? O conjunto dos números inteiros ele tem alguns subconjuntos, tá? E que a gente usa uma simbologia especial. Por exemplo, aqui ó, o Z é conjunto dos números inteiros e tem um sinalzinho de mais aqui. Esse conjunto ele é o conjunto dos números inteiros não negativos. É preciso tomar cuidado, porque muita gente fala errado e diz que ele é o conjunto dos números inteiros positivos. Isso não é verdade. Ele é o conjunto dos números inteiros não negativos, ou seja, de todos os números inteiros, eu não vou utilizar os negativos. Ele vai ser só os não negativos. Mas por que eu não chamo ele de positivos? Porque o zero não é positivo e nem negativo. Tá certo? Ele é um número neutro. Tá bom? Nulo, que a gente chama, na verdade. Então, eu só digo que esse conjunto é o dos não negativos. Ou seja, eu não aceito negativos aqui. Tá bom? Então, pode ser nulo, que no caso é o zero, ou pode ser positivo, tá bom? O outro parecido é o conjunto dos números inteiros não positivos. Aí ele coloca um sinalzinho de mais aqui, bem embaixo da letra Z, tá? Ou seja, de todos os números inteiros, eu não vou aceitar os que forem positivos, ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, daí para frente não me serve. Então, meu conjunto começa igual esse, só que ele para aqui no zero, porque ele é o conjunto dos números não positivos. De novo, esse aqui não é o conjunto dos inteiros negativos, como muita gente fala. Por que eu não posso dizer isso? Porque ele não é só dos negativos. Tem o zero, que também é um conjunto nulo. Tá? Então, quando você vê o positivo, é os inteiros não negativos. Quando você vê o negativo, ele é os inteiros não positivos. Tá? Mas o zero pode ser colocado tanto em um quanto no outro. Outro conjunto a ser considerado é o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, tá certo? Essa aqui é a notação matemática, e eu vou explicar ela de maneira simples, que é o quê? O número racional é o número que você consegue colocar ele em forma de fração. E o que a gente sabe? Uma fração não pode ser dividida por zero, ou seja, não dá para mim pegar 5 dividido por zero. Tá? Isso não está definido na matemática. Então, a gente pode escolher qualquer número sobre outro, tá certo? Que isso vai ser um número racional. Ou seja, em grosso modo, o número racional é um número que eu consigo transformar ele numa fração. Por exemplo, o 5. O 5 eu posso transformar em fração, ele é o 10 sobre 2. O zero é a mesma coisa que 0 sobre 15. O 1,25 é o resultado da divisão de 5 sobre 4. 0,3333 e vai embora é o resultado da divisão de 1 sobre 3. Tá? A gente consegue fazer essas transformações em frações usando o conteúdo do ensino fundamental, que é geratriz. Você não precisa saber dele para poder entender o que é um número racional. Tá bom? Só estou falando para você poder ficar ciente.
Então, o número racional é o número que eu consigo transformar ele em uma fração. Quando é que eu sei que eu posso transformar um número em uma fração? Quando ele não tem vírgula, que é nesse caso. Quando ele tem vírgulas limitadas, que é igual a esse. Ou quando ele tem infinitas vírgulas, mas essas vírgulas seguem um padrão. Isso aqui, qual é o padrão dela? É o número 3. 3, 3, 3, 3. Mas eu poderia pegar 1,33, 33, 33. Desculpa, seria a mesma coisa, né? No caso, por exemplo, 1,82, 82, 82 reticências. O 82 está aparecendo o tempo todo. Eu consigo pegar esse 1,82, 82, 82 e transformar ele em uma fração. Tá bom? Você não precisa bater cabeça com isso, que pelo menos para o conteúdo aqui de conjuntos isso não é tão relevante. Tá bom? Uma outra notação que comumente é utilizada é a dos números não nulos. O que é o número não nulo? Eu aceito aquele conjunto com exceção do zero. Por exemplo, os naturais não nulos, lembra, os naturais começam com zero. 0, 1, 2, 3, 4 e segue. Os naturais não nulos são todos naturais com exceção do zero, porque o zero é um número nulo, tá certo? Veja no caso dos números inteiros. Por exemplo, isso aqui, ó, conjunto dos números inteiros não positivos e não nulos. Não positivos, lembra, eu não aceito positivos. Então, menos 3, menos 2, menos 1, o zero também entraria. Mas como eu coloquei um asteriscozinho aqui em cima, ele vai ser então considerado um número não nulo, tá certo? Então tem duas restrições aqui. Além de não poder ser positivo, olha para o negativozinho aqui, diz que não pode ser positivo. O asteriscozinho que está aqui em cima diz o quê? Que ele tem que ser não nulo. Então aqui ele não aceita número positivo, o menos está me dizendo isso. E o asteriscozinho aqui em cima está dizendo que ele não aceita o número zero. No caso dos naturais não nulos, ele aceita qualquer número dos conjuntos naturais, mas ele não aceita o número zero, tá certo? Então, toda vez que vier um asterisco, significa não nulo. Além dos números racionais, há o conjunto dos irracionais, tá? Qual é a diferença? Os racionais são números, tá? Que eu posso colocar em forma de fração, e eu identifiquei eles como? São aqueles que eu consigo transformar em fração, e também, por exemplo, eles podem ter infinitas casas decimais ou não. Mas se eles tiverem infinitas casas decimais, essas casas decimais seguem um padrão. Por exemplo, 3, 3, 3, 3, 82, 82, 82, 82. Os irracionais não podem ser colocados em forma de fração e as casas decimais deles não seguem padrão. Por exemplo, olha o exemplo A, 1,53248. Não tem padrão nenhum aqui, não segue uma repetição de valores. Tá? A raiz quadrada de 2 é um número irracional, é uma raiz que não tem um valor exato, e aí a gente só faz aproximações. E veja, 4, 1, 4, 2, 3, 5, 6, 2, 3. Não tem padrão nessa resposta. Então isso aqui é chamado de número irracional. Tá bom? Todos esses conjuntos dos quais eu te falei, eles formam juntos o conjunto dos números reais. Tá? Os racionais estão aqui, que é esse conjunto. Dentro deles estão os naturais e os inteiros. Tá? Então, todos eles juntos formam o conjunto dos números racionais. Outro conjunto que não tem nada a ver com eles é o conjunto dos irracionais. Tanto os naturais quanto os inteiros estão dentro dos racionais, porque tanto esse quanto esse eu consigo transformar ele em um número com vírgula. Por exemplo, o 2 eu consigo transformar em 2,0. O fato é que quando eu junto os racionais com os irracionais, aí eu tenho o conjunto completo, que no caso são os números reais, beleza? Lógico, há mais conjuntos, dos quais você vai poder ver em um outro conteúdo, mas a gente se limita por aqui, quase todo estudo do ensino médio, tá? E do fundamental se limita aqui ao conjunto dos números reais, tá bom? Se você quiser ver exercícios de